tudo bem? Bom, você sabe que eu adoro mostrar aqui no canal diversas maneiras de se viver, diversas casas, diversos apartamentos. E eu me interesso muito por como as pessoas moram fora do Brasil. Então, como as casas são pensadas, como que a parte de interiores é pensado, quais são as dificuldades, os desafios. E dessa vez eu vou te mostrar a segunda casa, na verdade o segundo apartamento da Guta. Eu já mostrei aonde ela morava em Nova York, mas ela se mudou, continuou nos Estados Unidos, agora em outro lugar. Vamos lá conhecer o apartamento dela. Tem muita coisa que ela levou do apartamento de Nova York, mas tem coisinhas novas também. Vamos lá. Gente, me contem primeiro a história desse AP. Então, Lucila, você sabe, né? Eu tava morando em Nova York, no meu apartamento, eu era super feliz, bateu a pandemia. Nova York acho que foi o pior lugar do mundo para estar, porque, né, o apartamento é pequeno, a cidade completamente fechada, que é uma cidade que normalmente tem muito a oferecer, mas que imagina, Nova York sem restaurante, sem museu, sem nada, e até os parques estavam meio vazios, estava estranho, não tinha um lugar pior para estar. Então, olhando as notícias, vendo que Austin era um lugar bacana, meu namorado era de Houston, a gente chegou a passar um tempo aqui no Texas, daí de um dia para o outro a gente falou, o que a gente está fazendo aqui em Nova York? E eu empacotei as minhas coisas, vendi tudo que eu tinha lá, exceto as artes, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre daqui a pouco. Mas vendi todos os móveis, inclusive os que eu gostava, mas precisava de uma nova, né, uma repaginada na minha vida. Eu não sabia o que ia caber, porque eu não tinha apartamento aqui. E você foi sem ter nada, assim, tipo, sem ter nada organizado. Eu vim só com as minhas roupas e as minhas artes e sem saber o endereço. Eu só mandei tudo pro caminhão e falei, olha, eu já te passo o endereço, mas vai na direção do Texas, que é pra lá que a gente vai. A ideia era ficar aqui só até o final da pandemia e depois voltar para Nova York. Tá. Mas a vida, né, dá voltas. E aqui acabei pegando a minha pequenininha, que daqui a pouquinho você vai provavelmente ver ela passando por aqui. E a vida é gostosa, sabe? É bem mais fácil do que Nova York, a rotina é agradável. Depois eu te mostro a vista, corro no parque, em volta do lago aqui todos os dias, enfim. E eu tô em Nova York uma vez por mês, então tá bom, não posso reclamar, né? Guta, tô louca pra fazer esse tour, então. Quantos metros tem esse apartamento aí, Guta? Ele tem cerca de 92 metros quadrados. E o teu anterior, quanto que tinha? Com a área externa tinha 62. Mas assim, de área interna, acho que tinha uns 40 e poucos. Né? Porque a tua varanda era bem generosa, assim, né? Era bem generosa, era uma delícia. Que inclusive eu sinto falta dela. Mas foi uma escolha, ou eu tinha uma sala maior, que pra mim era uma questão importante, ou eu tinha uma varandinha. Então eu acabei optando pela sala maior. Que o calor aqui do Texas também é melhor ficar dentro do ar-condicionado. Ô, Guta, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Aí é como, assim, os apartamentos alugados em Nova York em termos, tipo, você não pode mexer em tudo, você não quebrou, né? Então, assim, você entrou com a estrutura que tinha e daí você ajustou, mas assim, sem modificações arquitetônicas, né? Imagino que... Exatamente, eu não pude mexer em nada. Isso é legal, porque assim, mostra também, você tem que ter criatividade, né, para mexer no apartamento. A única coisa que eu não consegui resolver foi a que a gente já pode até te mostrar, essa cozinha, que não é das minhas, né, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu com certeza faria, mas de resto deu para dar uma resolvida. Eu coloquei esse papel de parede aqui, que imita um lime wash, no banheiro também eu fiz o que deu. Ô, Guta, onde que é a porta de entrada? Atrás, aqui, ó. Atrás da nossa câmera. Isso, atrás da nossa câmera. Essa é a porta de entrada, então a gente entra, já vai direto para a nossa linda cozinha. A gente tem aqui um armário. É enorme, né? A cozinha é uma boa cozinha. Eu uso muito pouco, mas é uma boa cozinha. A gente, eu tentei dar uma melhoradinha aqui, colocando
o meu cantinho do café com flores, os meus pratos, né? Guta, que linda essa peça que você tem, esse aparador. Pois é, ele foi um achado bastante recente. É É. naquela técnica de trecandis, eu achei numa feira de antiguidade, numa cidade aqui perto que se chama Round Top. Não, E é uma feira que como é que chama a técnica? Trecandis. Eu não conhecia. O que é isso? Quando quebra a porcelana, ou a porcelana, normalmente é com porcelana e daí pedaços de vidro e tudo mais, e vai montando ela desse jeito, em cima de um móvel existente. Então daí ela colocou as xicradinhas. Ô, Guta, você sabe que eu não sabia que chamava trencandis. Mas eu achei numa feirinha de antiguidade, era uma senhorinha que fazia isso e ela foi para uma casa de repouso e pediu para uma amiga dela vender. Daí eu bati o olho e falei, gente, vai ficar lindo com o meu quadro de Alfazino. Que esse quadro tava pendurado aqui meio perdido. Daí, no que eu bati o olho nessa peça, eu falei, é ela, e um preço maravilhoso. E, Guta, me conta. Daí a gente já entra e já tem a sala de jantar que é inteira nova também, ou não? Pois é, tudo é novo. A sala de jantar é nova. Essa mesa, na verdade, eu comprei, era para ter sido uma coisa que eu ia ter meio temporária, até eu conseguir encontrar uma mesa que eu gostasse mais, mas ela era da cor da cozinha. Tá. Eu comprei ela assim, super baratinho também, num mercadinho, e daí eu pintei ela dessa cor off-white. Eu queria que a sala de jantar fosse um pouco mais sofisticada. Eu não costumo receber muito para jantar. Quando eu recebo é mais uma ocasião, alguma coisa assim. Então eu queria que esse espaço fosse um pouco mais sofisticado, porque quando eu recebo para sentar já é uma coisa tipo mais formal. Um pouquinho mais formal. Já a sala de estar, não. A sala de estar é para diversão, pro recreio. Mas eu vou fazer até um spoiler. Eu vou deixar no comentário do vídeo o link do nosso outro open house para as pessoas lembrarem da história deste quadro, que é espetacular. Eu nunca vou esquecer. Pois é. Agora, todas as aproveitadas. Você comprou? As cadeiras eu comprei elas, na verdade, junto com a mesa, mas a mesa era um tampo de vidro, e tampo de vidro me enlouquece, porque foi cheio de dedo, né? Então, eu mantive a minha mesa temporária, que acabou ficando para sempre. E as cadeiras são Sesca, de 1960. Foi um achado. Eu acho que a pessoa que estava vendendo não tinha noção do que ela tinha. Embaixo estava, inclusive, com datado, tudo direitinho. Nossa. Mas o assento estava em péssimas condições. Daí eu comprei essa pele de cabra das montanhas, que eu nem sei de onde que é, numa feira também. E eu mesma estofei o assento. Então algumas também mais ou menos, mas foi o que deu para fazer. Tá linda. Ô, Guta, mas aonde? Em feirinha? As cadeiras não, eu comprei num Facebook Market, acredite se quiser. Isso, é o mercado do Facebook. Uma venda no Face. Guta! Você é muito inteira. Quando eu quero, né? No que eu bati o olho, eu falei, posso ir ver amanhã? Dela, pode. Daí eu fui, que eu virei as cadeiras, eu vi que tava datado, tava tudo direitinho, eu falei, tá bom, vou levar. Ô, Guta, que lindo que você fez com os tapetes aí também na sala de estar. Pois é, esse tapete também é um tapete que eu comprei direto de um fornecedor de Marrocos. E ele, na verdade, era para ser do tamanho do tapete de baixo. Mas quando esse tapete chegou, ele tinha mandado a medida errada. E ele é um tapete vintage, não tinha como fazer um igual, enfim. Daí, eu amei o tapete, apesar do tamanho errado, então eu resolvi só comprar um tapete para pôr embaixo. E acabou que eu gostei mais até do que se tivesse sido só o tapete. Foi um daqueles happy mistakes, sabe? Mas deu certo. Nossa, Guta, ficou lindo. Porque não tá... Quer dizer, estaria lindo do outro jeito, mas é que assim... Tá uma transição do piso, né? Que é um tom parecido com o tapete de baixo. E depois entrando no tapete mais macinho. E me fala uma coisa, e as poltronas são novas, né? Me conta delas. Essas duas? Essas daqui eu achei em Dallas. Mas assim, elas não são nada especial, elas tinham 4, eu queria uma poltrona estilo Tião com braço, e ao procurar esse estilo Tião com braço, eu achei num antiquário em Dallas essas duas, que na verdade são 4, mas aí as outras duas eu guardei pro futuro, para uma futura casa maior.
E deixei essas duas aqui. Mas elas são com aquele tapete de beira de estrada, né? Ô, Guta, você tem uma pegada meio. É um mix, né? Meio borro, meio. Não é? Tem uma pegada meio borro. Eu não. Assim, eu evito chamar de borro porque eu acho que o borro ele tem um pré-conceito, né, da década de 60, que é uma mistura meio brega. Tudo bem que tem o conforto e tudo mais, então eu evito um pouco o borro, até o borro chique, porque traz um pouco essa conotação. Mas realmente, assim, se desse para tirar esse preconceito do brega, que já vem junto, eu diria que sim, eu gosto, né? Eu gosto de chamar de um sophisticated approach to comfort, né? Então é uma pegada, uma abordagem sofisticada ao conforto. Então a gente traz muito desses elementos, né? Do tapete mais macio, das coisas do rag, né? E tal, diferentes tecidos e tudo mais, mas sempre realmente tentando trazer o conforto, fazer com que o espaço seja, assim, um lugar que alguém possa entrar e, eu quero até sentar no chão, quero sentar no puff, quero sentar ali ou aqui, enfim. Então tem realmente isso que sinta-se em casa, né? Ô, Guta, me conta aí do resto das peças. Bom, então, esse sofá também foi garimpado em Nova Jersey. Foi, inclusive, uma pena, porque eu achei ele depois de ter me mudado pra cá. Então, a gente teve que trazer ele pra cá, né? Sendo que eu já tinha feito a mudança. Mas ele é um Adrian Persal. Ele foi encontrado no sótão de uma família. Uma família vende tudo num sótão embrulhado. Então, ele é, se não me engano, da década de 1970. Original, com tecido original, em perfeitas condições. Muito usado, provavelmente. E é, assim, puro conforto. Essa poltrona também, ela é do Odd Knudsen, na poltrona Luna. Ela foi comprada no Cherish, que é um site daqui, né, de misturar vários antiquários. Esse espelho, eu não sei se você vai se lembrar da minha casa antiga, mas Eu tinha lembro um espelho dele. barroco Gente. que virou isso. Ele chegou todo danificado aqui. E eu pensei em doar, mas ele tinha, né, aquela coisa, tinha história. Então eu resolvi tentar transformá-lo em algo e virou o meu do-it-yourself / peça de arte aqui. Como que você fez, Guta? Como é que você fez? Com espuma de construção, sabe? Aquele spray que a gente coloca para preencher buraco. Sei, e daí você preencheu toda a moldura dele. Eu fui preencher toda a moldura, que tinha esse formato já, daí eu fui preenchendo e depois eu pintei. Daí esse sofá também é um Adrian Persal, esse já é de, acho que 1960, né, com as duas mesas de travertino. Esse daqui eu achei na Carolina do Norte, no antiquário também. E daí, assim, acho que vale lembrar que como eu me mudei pra cá em meio da pandemia e tava aquela escassez, né, de móveis, de tudo que a gente quisesse ia ter que ser entregue daqui a um ano, eu precisei garimpar tudo, porque senão eu ia morar numa casa completamente vazia. Por isso que tudo de antiquário, talvez se eu fosse fazer agora, não fosse tudo de antiquário, tivesse algumas peças mais modernas, digamos assim, mas tá bem esse apartamento, é bem o meu jeitinho. Ele tá bem diferente do de Nova York, mas eu achei muito a tua cara. Ele tá um pouco mais, um pouco menos jovem, né, do que o de Nova York. Natural. E aí, você tem, um quarto. É um quarto, aqui atrás da nossa câmera. Esse é o meu quarto. A configuração é parecida com o outro, né? Também. É relativamente parecida. A única diferença é que a gente não tem o acesso do banheiro direto para a sala, que é uma pena. Isso é uma coisa que eu gostaria de mudar se desse. Que vista linda que você tem. Ai, pois é. Olha. Aqui a gente tem a piscina do condomínio, mas mais para lá, esse daqui é o Lady Bird Lake, que é um lago, que na verdade a gente chama de lago, mas não é um lago, que cruza a cidade inteira. E daí aqui tem uma trilha também que a gente pode correr em volta. Esse é o meu prédio. Essa divisória de quarto,
esse biombo, né? A ideia era, quando eu recebesse visita, eu colocar esse biombo ali para criar uma divisão e as pessoas se sentirem mais à vontade de entrar no banheiro sem precisar passar pelo quarto. Aonde que é o banheiro? O banheiro é logo. Ah, entendi. Tá bom, então eu ia fazer como se fosse um caminho. Gente! Pois é. E esse banheiro vai ser demais! Pois é, foi o que deu pra fazer com o alugado, né? Puta, mas tá muito divertido isso! Pois é, eu tentei dar um charmezinho, você vê também as mesmas coisas, né, que eu já tinha lá em Nova York, eu trouxe pra cá, mas eu tentei deixar o mais bacana possível, porque o banheiro, realmente, o azulejo, não teria sido a minha escolha e tudo mais, mas... O biombo foi praticamente de graça também, ele estava jogado, assim, do lado de uma lojinha na feira, lá em Round Rock. Eu até, quando eu perguntei se estava à venda, o vendedor falou, você quer isso? Daí eu comprei, tentei restaurar, limpei e tudo mais, mas estava muito empenado, então só resolvi colocar aqui atrás mesmo. E a cabeceira eu ganhei de uma feira de antiguidade daqui, porque eu queria, mas a minha cama é queen, e ele era queen, daí ele disse, você quer? Leva. Então eu ganhei, e essas mesinhas daqui depois eu também comprei numa outra loja, daí já foi uma loja de vintage daqui. O antiquário você já conhecia, né? Então, aqui tinha muita... um lugar que tem... Deixa eu colocar uma vista mais bonita. Aqui é um lugar que tem muita loja vintage. Então, eu já fui pesquisando, porque eu não tinha muita opção, né? Ou eu encontrava móvel vintage ou não. Então, eu saí pesquisando o que tinha aqui e consegui encontrar várias lojas e fui criando um relacionamento. Puta! Né? Por que será que aí tem muita coisa vintage? Você achou que tem mais do que em outras cidades? Nova York também tem muito, mas Nova York acaba tendo muito... que o preço é lá em cima, em Nova York, na maioria dos móveis, tá? Na maioria dos antiquários. Mas lá tem bastante, a gente acaba encontrando muita coisa da Europa e tudo mais. Aqui eu não sei por que tem, sinceramente, eu não sei se... Não sei te dizer. Mas eu acho que o estilo combina muito com o Texas, né? Né? Assim, um pouco mais de rústico, um pouco mais... Não sei. Bu, tem essas almofadas aí atrás, lindas, de tapeçaria. Obrigada. Pois elas não têm muita história. Essa daqui, na verdade, o sofá do Adriano Persal, ele, o comprido, né, o marfim, na foto dele, ele tava com essa almofada. Daí eu falei com o vendedor, eu falei, olha, eu vou comprar um sofá, mas só se você me mandar uma almofada. Daí ele, tá bom, deu risada, tá bom. Então daí ele me mandou a almofada. E depois eu comprei mais essas pra compor. Eu acho que quarto, apesar de ser um lugar que você tem que dar uma acalmada, né? Que em geral a gente diz que não é bom ter muita cor, eu acho extremamente importante ter uns tons mais vivos, porque, né, a gente tem que... Quando eu pessoalmente estou em ambientes muito pastéis, eu fico mais para baixo. Então eu gosto de ter mais informação, eu gosto de ter mais cor, e no meu quarto também, porque o vermelho eu acho que ele me dá uma sensação de conforto, sabe? E sem falar que é sempre bom uma paixãozinha, né, também. Ter o vermelho ali no quarto. No teu apartamento em Nova York, você morava sozinha, né? Morava sozinha. Então também tem isso, né? Como a personalidade, imagino que deva ter um blend aí de personalidade. Pois tem. Então naturalmente muda. Tem sim. Puta, e me fala uma coisa, aí é interessante isso, porque na própria arquitetura do apartamento, o teu armário, o closet, ele é depois do banheiro. É isso? Isso. A gente vê pouco essa configuração aqui. Eu não vou te mostrar o closet porque tá na maleta. Tudo bem. Mas o closet ali é um closet bastante generoso, que é ótimo. Ô, Guta, e o que você colocou aí é um adesivo ou é um revestimento mesmo? Contact. Contact?
Aham. Menina, Não sei se vai dar pra você ver, mas é Contact. E olha! foi, assim, a solução que eu pude encontrar que fosse acessível e, pô, é um banheiro, né? E eu, mais uma vez, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui. Claro. A ideia é encontrar um apartamento, comprar um apartamento e me mudar relativamente em breve. Então, era uma outra coisa que eu não queria fazer um super investimento, né? Que é o difícil de apartamento alugado. A É. gente precisa tomar um certo cuidado, né? Ô, Guta, você sabe o que tá interessante? Que até a tua roupa tá combinando, Tô combinando com o meu quarto. tudo combinando. Pois é. Pois é, eu falo que o meu apartamento, eu prezo isso, né? Que o apartamento, ele reflita a personalidade da pessoa. Tanto que todo mundo que entra aqui consegue ter um entendimento de quem eu sou. Então, eu acho que não só as roupas que eu uso, como o apartamento que eu vivo, eles contam a minha história de quem que eu sou. Então, acaba que tem sempre esse happy coincidence, né? Que eu tô combinando com o meu apartamento. Se eu não tiver de preto ou branco, eu provavelmente estou em algum tom que tá combinando com o meu Do apartamento. apartamento. Quer dizer, com certeza. Gente, Guta, eu adorei esse tour e vai ser muito legal porque a gente vai ter. Vai ter os dois apartamentos, né? Eu acho que dá para entender bem, né? Dá sim. E ver o que veio. E mais uma vez, tudo para mim é importante que tudo conte uma história. Então, de uma forma ou outra, por mais que traduzida, né, que modificada, que nem aquele espelho, ele contava uma história para mim de uma fase muito gostosa, de quando eu estava em Nova York. Então, eu quis manter, só que eu dei um update. Ai, Guta, Uhum. adorei, adorei. Que Obrigada bom, fico pelo tour. feliz. Imagina, prazer é meu. E Quem olha, sabe daqui a alguns meses a gente não tem mais um. é isso que eu ia te falar. Se você, né, se mudar, você tem que me avisar, porque a gente faz uma sequência de casas. Avisa, pois é, cada 1 ano e meio, 2 anos, a gente faz. É? Obrigada, Pois viu, é. tá? Obrigada, a gente vai se falando e quando você vier ao Texas, me avisa, dá um hello que aqui é gostoso, viu? Ó, um beijo grande, viu? Beijo, Lu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.